Olá, empresários e empresárias de Palmas e de todo o nosso amado Tocantins, tudo bem? Chegando aqui no YouTube da ACIPA com mais um episódio do nosso ACIPAcast, o maior podcast empresarial do Tocantins. Aqui, como sempre, com muita honra e alegria, conduzindo debates importantes sobre histórias empresariais, sobre trajetórias que inspiram e sobre assuntos, né, do mercado empresarial, sobre o mundo dos negócios, porque você sabe, né, tudo que é notícia no ramo empresarial está aqui no ACIPAcast. Então, a Rocha Buriti, simbora que hoje o papo é sobre um assunto importantíssimo. Até eu vou aprender muito também aqui hoje. Hoje nós vamos falar com uma pessoa que tem cada vez mais crescido no mercado aqui em Palmas e no Tocantins, já tem um know-how nacional grande, né? E aqui a empresa que ela representa, que ela tem filiais aqui no Tocantins, já é bem conhecida e com certeza ela tem muita coisa bacana para dizer para a gente. Hoje eu recebo com muita honra e alegria ela que é especialista em crédito através de consórcios, é também assessora de crédito e investimentos, Cristiele Brunoski, do Paraná para o Tocantins. Cristiele, bem-vinda. Obrigada, Maju. É um prazer estar aqui. Uma honra, né? Porque a gente chegou recentemente aqui no estado, fomos muito bem acolhidos. Então, para mim, é muito importante e estou muito feliz de estar aqui. Que bom, é uma honra recebê-la. Cristiele, para a gente começar, para a gente conhecer um pouquinho mais você, eu e todo mundo que está acompanhando queremos saber como é que começou a sua trajetória, principalmente no setor de consórcio, e como é que você chegou até Palmas, né? Então, o consórcio entrou na minha vida depois de uma trajetória de algumas diversificações de trabalho, né? Eu tive formação em finanças, trabalhei um pouco no mercado financeiro, fui bancária. Depois fui assessora política lá no Paraná, né? Eu era chefe de gabinete do governo lá. Olha. E aí, quando teve uma época que eu pensei em fazer uma transição de carreira, justamente porque alguma coisa ali não me satisfazia. Eu queria alguma coisa que eu pudesse motivar outras pessoas, trazer, né, qualidade de vida para elas. E o consórcio apareceu na minha vida nesse momento da minha transição. Eu conheci o consórcio como um dinheiro para as pessoas que queriam conquistar bens, né? Certo. E depois a gente viu que hoje é praticamente uma fintech. A gente é um dinheiro barato para diversas possibilidades. E isso eu fui me apaixonando. E as pessoas que trabalham conosco conseguem ter também esse potencial de crescimento, tanto com o cliente como as pessoas que trabalham conosco. E aí eu entrei no consórcio há 8 anos, né? Que estou na maior empresa de consórcios do Brasil, que se chama Demicon. Está há 34 anos no mercado. Nós somos especialistas tanto em crédito imobiliário quanto de veículos. E aí vim trabalhando, né? Eu sou de Curitiba, tenho 2 unidades lá no Sul. E eu sempre fui muito forte em crédito náutico, que era uma coisa que eu era meio pioneira. Eu sou uma das precursoras de consórcio para alto padrão. Né? Que antigamente era para uma classe média-baixa que queria conquistar um bem. Hoje é um dinheiro barato para todas as... É uma democratização do crédito. Certo. Né? E o náutico era um meio que quase não tinha. E Tocantins tem esse rio maravilhoso. Né? As pessoas gostam muito de ir para o lago no final de semana. E um dos meus parceiros no Brasil é a FF Motors. E a sede deles é aqui em Tocantins. E aí, há uns 3 anos atrás, a Demicon ela começou a se fortalecer no agro. E ela comentou no nosso Congresso Nacional que uma das últimas capitais de relevância que ainda não tinham a Demicon era Palmas. E aí eu falei, nossa, eu tenho tanto cliente lá, né? Acho que vou lá conhecer. E aí... foi que, em maio do ano passado, vim conhecer Palmas e me apaixonei pela cidade, pelas pessoas, pela receptividade. Eu fico até arrepiada, porque eu fui muito bem recebida aqui. Que bom. E aí eu falei, eu vou para lá. E estou aqui. Já acostumou com calor? Olha, fiz uma transição aí, de um frio para o calor também, né? Você sabe que as pessoas vêm me falar isso. Só o calor, né? Que é meio complicado. Gente...
Curitiba não é nada fácil. Aqueles frio constante, aquela chuvinha. Então, eu estou apaixonada por esse calor. Também quando pega muito, eu dou uma passadinha lá e a gente vai equilibrando. Ah, muito bem, que história bacana. E queria que você contasse um pouco para a gente, Cristiele, quais são os desafios e os aprendizados que você tem ao empreender e liderar na área financeira e de consórcios, que é uma área, digamos assim, que poucas mulheres têm desbravado, né? Na linha de frente, digamos assim. Na verdade, eu passei por vários desafios, Maju, que foi essa também, de vender para um público que não estava acostumado. Então, eu tive que ser disruptiva nessa imagem que o consórcio tinha. E é um mercado que prevalecia muito os homens, né? Mas, por outro lado, eu vejo sempre assim, você se torna exceção. E tudo que a gente faz bem feito, tudo que a gente sabe fazer, ou seja, estuda para isso, porque tudo é treinável, né? Tudo você consegue aprender. Certo. E aí, quando você vira muito boa naquilo, você faz com amor, você gosta daquilo. Né? Vê você parece que está bailando aqui nesse microfone, porque você está muito à vontade, porque você sabe fazer o que você está fazendo. Então, eu acho que essa é a maior dica que eu tenho assim, para as pessoas que vão empreender em coisas que parecem desafiadoras. Certo. É estudar muito para estar capacitada para entregar resultado. Muito bem, falando em resultados, vamos falar um pouquinho sobre a Demicon. Cristiele, conte para a gente aqui o que diferencia o modelo de consórcio da Demicon das demais modalidades de investimento. Tá. O consórcio da Demicon, em relação a outros consórcios, a gente tem uma diferença muito grande aí na questão de entrega de assessoria. Então, o que nos torna especialistas, né? Que a gente fala, mas então a Demicon ela é especialista em lar, vocês são especialistas em tudo? De fato, porque a gente é uma fusão de duas empresas, que somos a Demilar, que era pioneira em consórcio imobiliário, foi a primeira do Brasil a trabalhar com isso, então ficou aí quase 30 anos trabalhando só com consórcio imobiliário, e com a Conseg, que também, por coincidência, é uma empresa paranaense, que é especialista em motores. Então, Iveco, Librelato, New Holland, são todas marcas nossas, né, que nós administramos. Então, são marcas renomadas aí, que a maioria das pessoas conhece. Mitsubishi, agora temos diversas marcas. E aí foi uma fusão, então, de duas especialistas. E o que é ser especialista, né, em consórcio? Então, o consórcio tradicional é aquilo que as pessoas já conhecem. Uma junção de pessoas que vão pagando uma parcela e têm a chance de ter o bem antes do que teriam se fossem juntar sozinhos. Né? A gente tem, em relação a outros consórcios, mais formatos de entrega. Então, o nosso dinheiro é mais flexível. O consórcio tradicional, compra, construção e reforma. Nós conseguimos alavancar o teu patrimônio, temos uma visão muito ampla para poder te trazer essa alavancagem através por exemplo, para investimento. Você está pagando uma parcela, dali 1 ano e meio, 2, contemplou, naquele valor de parcela lá de crédito que você contratou, você compra um bem, a partir daquele momento, o aluguel já paga a parcela. Né? Você já está acostumado com aquele valor no teu orçamento, você vai lá, pega mais uma fatia, dali a pouco contemplou, a mesma coisa. Daqui a pouco você está com vários bens que você pagou 10%, 5%. Então, assim, isso traz também uma tranquilidade de aposentadoria imobiliária, que a gente chama, né? Para você ter uma renda lá na frente, fora que tem a valorização do imóvel durante esse tempo. Então, os imóveis vão se pagando sozinhos. Então, essa é uma vertente. A gente consegue fazer aquisição de imóvel no exterior, com alienação aqui no Brasil. Olha. Imóvel de leilão. Hoje, a gente está aí com diversas outras categorias para aquisição de bens rurais, terrenos. A gente consegue alienar um imóvel de terceiro para você poder fazer uma construção ou uma reforma ou a aquisição de um outro bem que não tenha a 100% regularizado, de repente. Então, assim, se a Demicon não faz, ninguém faz.
E a gente, por exemplo, nos bancos, eles têm ali 12, 13 tipos de alienação. A gente tem mais de 30 no imobiliário. De motor. O mesmo crédito, ele é mais versátil. O mesmo crédito que você compra lá uma moto, você pode comprar um avião, dependendo da proporção, obviamente, do crédito. Entendi. Então, assim, hoje eu compro uma coisa, amanhã eu mudo de ideia e eu posso adquirir outra coisa. Entendi. E você já consegue identificar, Cristiele, quais são os tipos mais procurados de consórcio aqui em Palmas e no Tocantins? Olha, a gente veio pelo meio náutico, mas hoje a gente está muito forte no agro já. É, né? Porque a gente tem mais linhas, né? O agro, apesar de ele ter um plano safra e tudo mais, né? Que algumas linhas de crédito que o governo subsidia, ele também fica refém a isso. Uhum. Ele não tem outras linhas de crédito que saia muito do governo. Então, esse ano, por exemplo, eles sofreram muito, porque o plano safra foi cancelado. Sim, verdade. E aí, como é que faz? Então, a gente está entrando muito forte nessa questão de planejar para não se tornar refém de economia e governo. Entendi. Cristiele, a gente sabe que muitas pessoas têm grandes dúvidas sobre consórcio. Muitas vezes por falta de acesso à informação ou de buscar essas informações. Né? Que mitos você contaria aqui para a gente que são os mais comuns diariamente, assim, de quem realmente tem um receio sem nem conhecer a modalidade de consórcio? Boa pergunta, Maju. Eu acredito que a maior objeção que as pessoas têm do consórcio eu tenho um amigo meu que faz 10 anos que está pagando um consórcio e ainda não foi contemplado. Então, essa é uma das dúvidas muito frequentes. E, às vezes, eu vou pegar lá clientes que são da própria empresa, tá? E que teria a oportunidade de contemplar num lance da própria carta ou num lance que seja um pouquinho do bolso, um pouco do crédito e que não foi ofertado. Então, porque a gente tem lá mapa da contemplação, quando eu pego o histórico do cliente, eu consigo ter essa análise, né? Então, assim, e foi isso uma das coisas que eu achei muito importante quando eu entrei nesse meio. Por que as pessoas vão comprar da Cristiele, das minhas equipes, e não vão comprar do José? Porque a gente presta uma assessoria para que você não perca nenhuma chance de contemplar a baixo custo. Então, eu venho aqui, eu entendo o teu projeto e te entrego um planejamento. Os bancos, eles te empurram o consórcio, como se fosse uma moeda de troca. Verdade. Né? E aí banalizam e menosprezam um produto que é muito rico. Então, ele vira uma poupança forçada. Não é ruim, porque às vezes você está guardando um dinheiro que você não ia guardar, mas se você não tem uma finalidade ou não sabe como fazer aquele dinheiro render e fica esperando só no sorteio, o que acontece? Quando você vai no banco, se você quer dar lance, você tem que ir no site, você tem que ir lá ofertar, e o mês passa assim. Por mais que você entenda, que você saiba o que você vai fazer, você perde muitas oportunidades, porque você não faz isso. Normalmente o cliente, né, ou ele é funcionário público, ou ele tem uma empresa, ele tem as coisas a fazer dele. Sim. Ele não vai ficar cuidando dos investimentos. Então, a gente presta toda uma assessoria, desde a hora que eu sento na sua frente, entendo sua realidade, escolho os grupos que a gente faz uma carteira daí para você e vamos trabalhar os lances para que você tenha o dinheiro quanto antes na sua mão. Tenho o dinheiro na minha mão, eu já tenho uma ideia do que você pensou lá atrás, mas eu vou sentar novamente com você para a gente mapear e ver quais são as oportunidades do momento. Se é aplicar na tua empresa. Aqui em Palmas tem uma vasta carteira de oportunidades aí hoje, com os terrenos e apartamentos rentabilizando muito. Imóveis para aluguel, enquanto no Brasil o aluguel está aí 0,5%, aqui em Palmas é 0,7%, fora Airbnb, né? Sim. Então, a gente senta na frente do cliente e dá toda essa consultoria também. Muito bem. Para que ele multiplique patrimônio. Você já falou que o tipo mais procurado seria hoje mais voltado para o agro, né? Então, o tipo de cliente que mais procura a Edemicon hoje seriam essas pessoas ligadas ao agro? Não, na verdade, eles não procuram, porque eles nem sabem que isso existe. Nós trazemos essa, sabe? A maioria do cliente, Maju, que ele não sabe tudo isso que a gente está conversando aqui. Ele não sabe que o consórcio pode proporcionar tudo isso. Porque, para ele, é quase um título de capitalização. Lá que quando eles têm... Eles compraram do banco, que a gerente falou, compra aí para me ajudar.
preciso bater minha meta, né? Então, eles não sabem o que a gente pode proporcionar com aquele dinheiro barato. Então, nós fazemos uma venda consultiva. Aí, só me corrigindo ali na questão, não é o cliente que mais nos procura do agro. É o nosso maior ticket. Então, o volume de crédito é do agro. Mas as pessoas que a gente, de volume de clientes, seria mais para o imobiliário mesmo, para troca de carro, né? Não, beleza. Vocês trabalham com sonhos das pessoas, né? Desde Também. a área náutica, alguém que sonha em ter algum barco, alguma coisa, passando pelo sonho da casa própria, do próprio veículo. Tem algum caso que você lidou, que você conseguiu intermediar, que te marcou, assim, que você poderia contar para a gente? Esse é algum caso de algum cliente que, através do consórcio, ele conseguiu realizar aquele sonho de forma plena e que você se sentiu, como consultor e como especialista, feliz de ter conseguido intermediar isso? Tenho 2 casos aqui que me chamam bastante atenção. Um deles, que era uma menina que trabalhava junto com o meu dentista. Essa me chama muito a atenção. Assim, a gente trabalha né, com diversos perfis de clientes, mas esse me chamou a atenção porque todas as vezes que eu vou lá hoje, ela fala: ai, minha casa está tão linda. Então, assim, ela trabalhava com ele. Sim. E eu falei assim: olha, vocês trabalham tanto e não guardam dinheiro. Ela falou: ai, Cris, mas ela morava de aluguel e a gente fica lá, né, na sala de espera, às vezes conversando. Tem tempo para papear e descobrir sobre a cliente. Ela falou: a gente paga aluguel, mas já é tão difícil a gente conseguir pagar o aluguel. E os 2 tinham, assim, 35, 37 anos. E com os 2 filhos e tal. Eu falei: olha, Ana Maria, o nome dela. Ana, vocês estão no ápice da vida financeira de vocês. E você não quer diminuir o ritmo uma hora? A gente sempre quer se aposentar, né? E aí eu falei assim: mas tá, e aí? Quando você se aposentar, você acha que vai cair a tua qualidade de vida? Eu acho que vai, né? Porque a aposentadoria hoje está tão... Eu falei: e aonde você vai morar? Se hoje, que você está no teu ápice da tua vida financeira, você não conseguir dar um jeitinho de organizar, e a gente tem parcelas muito baixas, sabe, Maju? Então, assim, a pessoa paga lá... O que um financiamento é 2 vezes a parcela do valor integral pelo dobro do tempo. Aí sei que a gente conversou, ela: então vou sentar com meu marido e nós vamos. Aí eu acho que ele começou a pegar um trabalhinho extra ali e começaram a pagar a parcela. Em 1 ano e meio eles contemplaram. Nossa. Saíram do aluguel e ela, toda vez que eu vou... Por isso que me marcou, porque toda vez que eu vou lá fazer uma limpeza, alguma coisa... ai, a minha casa está tão linda, que bom que a gente conversou, sabe? Então isso é muito bacana. E eu tenho uma experiência muito boa de um cliente que ele gostava de comprar tudo à vista, né? E ele investia, mas ele sempre juntava o dinheiro e investia. Então, a gente conversando, eu mostrei para ele que o consórcio ele é um planejamento de um dinheiro barato. E aí foram 3 anos e meio, quando a primeira carta dele contemplou, ele já tinha dinheiro, ele tinha possibilidades, era mais uma questão de investimento. Mostrar para ele que, trazendo para a carteira, ele... né? Então, ele... Na época, ele queria comprar, ele tinha ali ele queria comprar um terreno de 400 mil. Há 6, 7 anos atrás. E eu convenci ele de deixar esse dinheiro aplicado e, com o rendimento, ele pagar uma parcela. Veja, você não se descapitaliza, continua com o dinheiro na mão, e só o rendimento que você vai ter aqui, você paga uma parcela de quase o dobro. 800 mil uma parcela, com o dinheiro que rendia ali dos 400. Ou seja, ele tinha 400, virou em 1.200.000. Nossa. Né? Aí passou ali também, foi mais ou menos uns 4 anos, que ele contemplou, a gente fracionou as cartas dele em 2 de 400. Ele contemplou uma, comprou um terreno, construiu essas lojas que são bem simples, mas que ficam muito bonitas, assim, de construção a seco com vitrine de vidro. Hoje, ele ganha 4 vezes a parcela, porque ele fez 4 lojas lá. Cada uma delas pagaria uma parcela. Ele não pagou mais por aquilo. E ele já tem uma carteira muito maior, né?
hoje, já me indicou vários clientes e tudo mais. Mas me marcou porque foi bem difícil tirar essa ideia dele que as coisas a gente tem que pagar à vista, que a gente não pode ter uma parcela. E a verdade, Maju, é que ninguém construiu grandes fortunas pagando à vista. Se você for ver a trajetória das pessoas que têm dinheiro hoje e que falam, eu prefiro pagar à vista, elas fizeram parcelado para poder construir aquilo. Se você quer pagar sempre à vista, você trava teu crescimento. Então, você consegue ganhar 10 anos em 1. Muito bem. Você falou que as filiais da Demicon aqui do Tocantins, é uma em Palmas? São 3 aqui no Tocantins? Não, eu tenho 3. Tenho 2 no Sul e uma aqui. E a gente está abrindo uma em breve em Araguaína. Olha só, notícia boa, hein? Como que a Demicon, que nacionalmente já tem essa referência toda, né, chegou aqui em Palmas com o mercado propício, né, e precisando de uma empresa desse ramo, como que a Demicon já está contribuindo para o crescimento econômico de Palmas, na sua opinião? A chegada da Demicon, a geração de emprego e renda, todo o serviço que vocês prestam, que é tão importante para a área econômica? Boa pergunta, Maju. Apesar de ser muito recente, né, que a gente está aqui, a gente ainda não fez um ano com as portas abertas. Certo. Que, inclusive, espero vocês lá. A gente fica no Open Mall, ali embaixo da Bluefit, 24 horas. Vai ser um prazer recebê-los lá. Nós temos hoje, né, um corpo já com 15 consultores. Nossa, muita gente. Né, que já trabalham e já conseguem ter ganhos muito acima do que eles já ganhavam. E, apesar de ser muito recente e nosso dinheiro ser planejado, nós temos uma loja pé quente, viu? Claro que tem muita estratégia, mas tem também muitos clientes que já contemplaram no sorteio. Então, desde que a gente abriu as portas em janeiro, foi nela, Laiane. A gente já tem mais de 20 clientes contemplados. Olha só, que bom. Muito Fora bem, os que parabéns. já tinha, né, antes do... Isso quer dizer o quê? Que estão comprando imóveis, estão trocando de carro. Muito bom. Estão construindo, né, fomentando realmente o financeiro aqui da região. E você, como especialista, está nessa linha de frente, não só nessa conversão de clientes, atraindo as pessoas, mas do negócio. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres, Cristiane, que estão nos assistindo agora aqui no ACIPAcast, mulheres que sonham, que estão batalhando para ocupar espaços de liderança empresarial. Qual o conselho que você dá para elas? Não tenha medo, né? Quando você assume um papel de liderança no teu produto, em geral, você sempre sabe mais do que o cliente que está na tua frente. Sim. E a partir do momento que você tem interesse genuíno pelo cliente, né, que é o que eu passo para eles, eu falo, gente, o fechamento tem que ser suave. Por quê? Porque você está trazendo o que ele precisa. Você não está empurrando um produto. Então, domine o que você vai vender, o que você vai administrar, domine esse mercado, sente com confiança, né? E a gente vai quebrando esse paradigma de que a mulher não pode assumir esse cargo. Eu costumo dizer assim, não tem nada que comprove mais do que números e resultados. Verdade. Né? Isso aí vai sempre te colocar no... Seja bom. Né? Muito bem, ótimo. Como é que você enxerga o futuro do mercado financeiro, de consórcios, e o futuro da Demicon aqui em Palmas? Conta pra gente. Olha, o nosso produto, ele é incrível porque ele democratiza o crédito. Né? Então, assim, pessoas que... a gente consegue elevar o padrão de vida das pessoas perante o que elas recebem, porque ela consegue comprar sem juros, né? E num mercado atual, que o dinheiro está muito caro, a gente é uma ótima opção. Isso também traz, né, alavancagem para a região. Em Palmas, eu vejo um mercado muito promissor, por conta de que é uma tela em branco, né?
A gente vai desbravar mesmo Tocantins, no caso, né? As pessoas não têm muita concorrência, e as concorrências que tem é de um produto que é uma poupança forçada, então a gente trazer realmente essa ideia para o público, eu tenho certeza que aqui vai continuar sendo esse sucesso todo que já estamos colhendo. Muito bem, nós temos mais de 1.600 associados aqui na CIPA, muitos estão nos assistindo. Cristiane, para encerrar, eu queria que você deixasse um recado especial para os empresários e empresárias que querem conhecer mais sobre a modalidade de consórcio, que querem pegar esses mitos e estereótipos negativos que, às vezes, impedem as pessoas de conhecer mais, né? Que recado você deixa para os associados da CIPA, para os empresários, como que os consórcios podem ser aliados também de conquista financeira e econômica para os empresários? Olha, o conselho que eu dou é justamente porque aqui é uma tela em branco, ainda tem muitos mitos, né, e muitas crenças limitantes em relação ao consórcio. E é um produto que a gente vendeu mais de 26 bilhões no ano passado. Esse ano já crescemos 80%. Então, nossa, mais de 5 bi a gente vendeu só no mês passado, Maju. Então, assim, é muita gente que está aderindo. E por quê? Porque é um produto que consegue fazer você chegar no teu objetivo muito mais rápido com um pequeno aporte mensal. Então, busca um especialista para poder te traduzir. Nem que não seja o seu momento, mas conheça. Porque eu gostaria muito que eu tivesse conhecido esse produto há 10 anos antes do que eu conheci. Eu, com certeza, já teria tido uma realidade bem diferente, inclusive para os meus, na questão ali de empresários e tudo mais, porque é um dinheiro barato. Então, o planejamento é tudo. Se você se planeja, você paga mais barato. E o consórcio é o melhor produto, 1,2 ao ano. É um dinheiro muito barato mesmo. Então, conheça, se dê essa oportunidade, porque isso pode dobrar ou triplicar o teu patrimônio ou o teu caixa na empresa. Muito bem, Cristiane, muito obrigada pela sua entrevista, pelas informações importantes que você trouxe para nós, para todos os associados, empresários de Palmas também. Sucesso a Demicon aqui em Palmas, como você falou, é uma página em branco, muita coisa para construir, para escrever, e com certeza vocês já estão escrevendo um pouco da história de desenvolvimento econômico de Palmas, que é feito por empresários como você, que acreditam no potencial da nossa cidade. Obrigada, Maju, obrigada. Eu fico muito feliz mesmo de estar aqui, é um prazer enorme. E eu vou deixar também para o pessoal nos seguir no Instagram, para conhecer também um pouquinho mais, entender do que a gente está falando, que aqui a gente falou muito superficialmente, né? Mas lá tem muito conteúdo. A Demicon Palmas, né? @DemiconPalmas. Tem o meu também, que é estratégia.consórcio, mas no Demicon Palmas a gente já traz muita coisa sobre empresarial, sobre agro e tudo mais. E, por favor, através dali você pode entrar em contato conosco. Vai ser um prazer a gente tomar um café contigo e a gente mandar um dos especialistas. E, mais uma vez, muito obrigada, minha querida. Obrigada. Sucesso e vida longa, Demicon. Você que nos acompanhou, muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Estamos aqui semanalmente no YouTube da CIPA, trazendo conteúdo bacana, importante, para você conhecer um pouco mais sobre as empresas, o funcionamento, os produtos, porque história boa a gente conta, e conta muito alegre, porque esse network e esse acompanhamento empresarial dos negócios é importante, com certeza, para o desenvolvimento econômico de Palmas. Um beijo para vocês, até semana que vem, hein?